Uau, muito bom que você está aqui e a gente pode compartilhar da palavra do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, mas eu preciso voltar ao versículo 7 do capítulo 4. No capítulo 4, versículo 7, Pedro diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. A partir desse versículo, desse momento em que Pedro está chamando a atenção, olha, gente, o fim de todas as coisas, tudo está próximo. Saiba disso. O tempo passa, a nossa vida, nós crescemos, nós somos como uma planta, uma erva, cresce, viceja e depois murcha o tempo passa. Uma hora a gente vai encontrar com Deus, ou uma hora Jesus Cristo volta. O fim de todas as coisas está próximo. Tudo passa, tudo passará. Só vai ficar o eterno amor de Deus. E aí, com isso em mente, Pedro, ele dá orientações claras, do que a gente já vem tratando isso nos nossos estudos anteriores. Na semana passada, nós lemos aqui no capítulo 5, versículo 1, ele está falando para os pastores, para os presbíteros, para a liderança, e ele se coloca como pastor e líder também. E aí ele desce o cajado, e ele consola e conforta, e ele puxa as orelhas. Hoje, do versículo 5 em diante, do capítulo 5, versículo 5, ele está dizendo, ele que vem falando para a liderança, agora ele vira os seus olhares para os jovens. E assim, olha o versículo 5, vamos ler? Está com a sua Bíblia aberta? Diz assim, rogo igualmente aos jovens. Rogo igualmente. Observe que no capítulo 5, versículo 1, ele falou assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Rogo aos líderes. Agora ele está dizendo, rogo igualmente aos jovens. Rogar é uma expressão de certa urgência, de algo que está apertando o coração. Rogar é uma sensação de absoluta sofrimento, urgência. É muito mais do que um pedido. É muito mais. Rogar você se coloca em situação de humildade e diz, por favor, é algo gigantesco, eu diria, nesse processo. Rogo. Não é um pedido qualquer, né? Às vezes você fala assim, querida, pode me trazer, eu estou pedindo um pouco d'água, dá para trazer um pouco d'água? Ô fulano, você pode me dar um abraço, um beijinho aqui, filhinha, pode dar um beijinho? Eu estou pedindo. Mas o rogar é essa aflição, é esse desejo, essa necessidade. Então ele faz um rogo aos presbíteros e agora ele olha para a mocidade, olha para a juventude. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, disse o apóstolo João. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Jovens, né? É João falando. E aí Pedro também, à semelhança de João, agora vira os seus olhos para a juventude. Pastor, mas eu não sou tão jovem. Às vezes a juventude tem a ver com muito mais com um desejo de alma do que com a idade. Tem gente que é jovem, mas tem uma cabeça de velho. Tem gente que é idoso, mas tem um fôlego de jovem. Jovem, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato uns com os outros, cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Jovens, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Jovens,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jovens, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Jovem, resistirem firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que coisa, que texto tão bonito para a juventude, para jovem, para todo aquele que tem o coração na palavra de Deus, para todo aquele que entregou a sua vida para Jesus e está nesse processo de crescimento. Não é? Quando João escreve a sua primeira carta, ele fala: filhinhos eu vos escrevo, depois jovens eu vos escrevo, pais eu vos escrevo. João faz uma diferença entre filhinhos, jovens e pais. João, quando faz a diferença, filhinhos, ele está se referindo a novo convertido. Filhinhos, os seus pecados são perdoados, ele ama você. Filhinhos, fica firme, Deus é nosso pai. Filhinhos, é sempre assim. Quando ele fala para jovem, quem é o jovem? Jovem já não tem a ver com a idade, mas tem a ver com a sua maturidade. Jovem é aquele que já tem a sua fé firmada, isto é, ele já cresceu, ele já troca as suas próprias fraldas, ele já toma conta de si mesmo, ele não é filhinho que precisa ser discipulado, mamadeira. Filhinho, Jesus te ama, Deus te ama, oh meu amado, vamos perdoar, vamos tirar esse carrapicho daqui, vamos tirar essa sujeira daqui, ou eu vou cuidar de você. Não é filhinhos. E é bom saber que filhinhos, nós somos dele e ele é nosso. Jovens, João, quando está escrevendo para jovens, ele diz assim: jovens, vocês são fortes e vocês já têm vencido o maligno. Olha só, é gente que já tem experiência, não é apenas uma criancinha agitada ou que está começando a dar seus primeiros passos. Não, é alguém que já tem certa experiência na vida cristã. Então, quem são os jovens em João, na primeira carta? São esses que já têm experiência, mas lhes falta ainda um quê de maturidade. E o que é esse quê de maturidade? É ser pai. Porque ele escreve para filhinhos, para jovens e para pais. Quem são os pais? Os maduros, os que geram frutos, os que geram filhos, aqueles que já cuidam dos bebezinhos, aqueles que são discipuladores, aqueles que estão cuidando dos novos na fé. Não é? O jovem, ele entra na batalha, ele guerreia, que beleza. E os pais? Os pais geram filhos, e vai cuidar dos seus filhos, espiritualmente falando. Não é? Ele é maduro, ele conhece a Deus e ele é inabalável, ele está firmado nas promessas do Senhor. É um processo de crescimento, de maturidade. Pedro, aqui, quando ele trata de jovens, de certa forma tem um quê de imaturidade, mas tem um quê de ousadia, tem um quê de necessidade de crescimento e tem um quê de ansiedade, tem lutas que passam. Olha, tem tanta luta na cabeça de um adolescente jovem, não é? Há tantas, o que eu vou ser quando crescer? Ou então, agora que eu cresci, quando é que eu vou sair da casa de papai e da mamãe? Ou então, quando é que eu vou constituir família? Ou que profissão eu terei? Ou há tantas coisas no serviço, na igreja. Será que tantas perguntas, tanto questionamento? Eu me lembro no meu primeiro ministério lá em Belém do Pará, que assim que eu cheguei lá, eu fiz vestibular e eu passei para filosofia. E naquele ano, vários jovens da igreja de Belém também passaram para vários cursos universitários. Foi muito interessante, porque eu passei e vários passaram. E aí
todo mundo entrou para a faculdade, e na faculdade há uma opressão muito grande, há uma petulância muito grande dos doutores, achando que eles sabem mais do que o Espírito Santo, que eles sabem mais do que Deus. Né? Então, existe uma estatística de cerca de 70% dos nossos jovens que entram numa universidade saem da igreja, abandonam a igreja, perdem a sua fé. Você sabe o que é isso? Você pega um jovem seu filho, e ele está empolgado com Jesus, ele frequenta a igreja, ele participa, ele canta, ele toca, ele ensaia, ele participa, ele dá bem. Aí, de repente, você, que é um paizão que quer dar bom estudo para os filhos, você fala, meu filho tem que fazer uma faculdade. Eu falei, legal, mas você manda o seu filho para a faculdade, e 70% dos jovens que adentram uma universidade saem dos caminhos do Senhor Jesus. É dureza, é dificílimo. Eu ando dizendo para todo mundo, antes de você mandar seu filho para a universidade, tenha certeza que ele está enraizado na verdade, tenha certeza que ele vai dar a razão da fé que há nele, tenha saber isso. Eu sugiro até que antes de você mandar os filhos para a universidade, mande para um seminário, para passar 1 ano, ou 2 anos, ou fazer um curso completo de teologia, ou um curso de missiologia, manda aqui para o IMPZ, para ele crescer na fé, crescer na intimidade, para que quando ele for para a faculdade, ele tenha mais base bíblico-teológica, até mesmo para dar razão da fé que há nele. Então tenha ciência de que seu filho está bem enraizado e acompanhe em oração, porque 70% dos jovens fraquejam na fé. Há muitas lutas, há muitas angústias sobre isso. Não é? Tenho certeza que você está percebendo. E outra coisa, você também percebe que há, de certa forma, um certo esvaziamento dos jovens hoje nas igrejas. Eu tenho ido a algumas igrejas e eu vejo alguns jovens, eu fico feliz com aqueles jovens. No entanto, eu percebo que parecia que nós tínhamos mais jovens envolvidos com a palavra, com a igreja, com a evangelização, com projetos missionários. E então nós estamos pedindo que o Senhor entre com mão poderosa. E aí é muito bom a gente ver, e praticamente terminaremos a carta de Pedro, porque essa é a última exortação. Ele falou, e vai terminar com os jovens. Depois ele vai falar algumas saudações de despedida. Mas fora disso, ele termina aqui as suas exortações. Rogo igualmente aos jovens. E aí nós temos que ter essa maturidade para acompanhá-los, para a gente ter uma alma jovem e para a gente desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos repetir. Olha o versículo 5. A primeira coisa que luta contra, de certa forma, com todo jovem, todo adolescente, há um quê de rebeldia. Há um quê de rebeldia na adolescência e juventude. Há um quê? Tipo assim, eu já sei isso, eu sei aquilo, eu sei mais do que meu pai, eu sei mais do que o meu pastor, eu sei mais isso, eu sei aquilo outro. Há um quê de certa sapiência, ainda mais nessa época de tecnologia, nessa época de tantas coisas, né? Eu tenho certas coisas de celular, de computador, que eu já estou ficando atrasado, estou ficando para trás. A minha filha, a Alice, 8 aninhos, ela chega e o que é isso? Ela sabe coisa que eu levei anos para saber, e agora tem coisa que ela sabe mais que eu, quer dizer, a gente tem que ficar tomando cuidado. Então aí, parece que a gente já sabe muito, os jovens, e há um quê de rebeldia. Tem um quê de saudável? Tem, que bom que o jovem não é apático, que bom que o jovem ele está procurando saber, que bom que o jovem está procurando crescer, que bom. Mas Pedro diz aqui uma coisa, aprenda com os mais velhos. E aí diz o texto, sede submissos aos que são mais velhos. A palavra submissão tem a ver com... Pega a mesma missão. Qual é a missão dos nossos pais? Qual é a missão daqueles que trouxeram para nós a palavra de Deus?
Qual é a missão daqueles que nos trouxeram o Evangelho? Qual é a missão dos que nos pregaram o Evangelho e nós entregamos a nossa vida para Jesus? Então, jovem, você que é crente, qual é a missão deles? Sede submissos. Entra na missão. Fica debaixo. Sede humilde o suficiente para entender que a tua hora chega. Você não precisa querer passar rasteira em ninguém e ser melhor que ninguém. Você pode aprender com Josué. Josué era servo do Senhor. Josué não era servo de Deus, Josué era servo do servo. O servo era Moisés. E Josué ficou lá. Josué era o tipo de cara que o Moisés subia no monte, ele ficava lá no pé do monte. Todo mundo ia embora, mas ele ficava lá no pé do monte esperando. Todo mundo pensou que Moisés morreu, mas ele falou, não, Moisés está com Deus, vai voltar. Ele falou que ia voltar e Deus falou, então eu vou esperar ele aqui. E ele ficou no pé do monte esperando Moisés. Até que o próprio Deus chega para Josué e diz assim, Josué, meu servo. Deus promove Josué. Ele era servo do servo. Agora Deus chama ele de Josué, meu servo, e diz que o servo dele, Moisés, havia morrido. Moisés foi embora. Agora pega você e toma o povo, santifica o povo, porque tu farás esse povo entrar na terra prometida. Deus pega a missão que era de Moisés e passa para Josué. Josué já estava com Moisés nessa missão. Ele era submisso. Era submissão. Pega Eliseu, que era o tratamento de Deus para tirar Elias da depressão. Elias estava em depressão, na caverna, ninguém me ama, ninguém ama o Senhor, só eu fiquei, só eu que sou crente, só eu que sou servo, só eu que sou santo, e agora estão querendo me matar, então me mata, me leva. Então se estão querendo te matar, vai lá e se entrega, que os caras te matam logo, ele não queria morrer. Então o Elias entrou na depressão, entra na caverna, e aí Deus fala para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, muito zeloso, e tal, mas eu ficou sozinho, e assim por diante. Tá, Elias, sai da caverna. E aí Deus dá 3 tarefas para Elias, 3 tarefas. E Deus trata a depressão dando trabalho. Interessante, é diferente do que algumas pessoas que eu conheço. Fulano está com depressão, ele tem que descansar. Não, está de depressão, tem que trabalhar. Tem que dar trabalho relevante. Elias estava lá na caverna. E Deus diz assim, sai da caverna e vai ungir fulano de tal, rei. E vai ungir o outro lá no lugar do outro, lá, rei. E outra, pega Eliseu e faz ele ser discípulo e ser profeta em teu lugar. Primeiro, ele desce todo desanimado daquela montanha, daquela caverna, ele sai dali, e aí a primeira coisa que ele faz é encontrar Eliseu, e aí ele joga aquele manto sobre Eliseu. Eliseu era trabalhador, estava trabalhando lá com um arado, uma junta de bois, além disso ele tomava conta de mais outros 11 empregados, com 11 juntas de boi, um total de 12, era um grande empresário já naquela época, vamos dizer assim. E aí Eliseu sente aquela unção, porque só de Elias jogar o manto, Eliseu entendeu, opa, minha vida acabou, minha vida mudou. Eu era empresário, queria ficar rico, queria aqui ter uma empresa de arar terras, e eu tinha muitas pessoas trabalhando para mim, eu ia ganhar muito dinheiro, ia, sei lá o que mais ia acontecer, ele devia ter seu sonho. De repente, tudo mudou. Jovem, Elias passou por ele. E Eliseu larga tudo e vai servir Elias. Ele que, de repente, tinha mais dinheiro do que Elias, agora ele é aquele cara que, quando Elias quer lavar a mão, ele é o cara que derrama a água, entorna a botija e a água, e aí Elias lava a mão. Elias fala uma coisa, fala outra, e assim por diante. Onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Servo. Aí chega uma hora que Deus ia tomar Elias para si. Você lembra da história? E aí Elias diz para Eliseu, o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? E Eliseu, o jovem, ele diz para Elias, eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Quando Pedro diz aqui, jovens, sede submissos aos mais velhos,
poderíamos dizer, jovem, sede submissos e pega a unção dobrada. Pega a unção dobrada do teu pastor, pega a unção dobrada daquela mulher de Deus, da sua mãe na fé, do seu pai na fé. Sabe, seja submisso, obedeça a palavra, obedeça a missão, trata, prega, vive. E como Eliseu pede, como Eliseu falou, dá-me porção dobrada do Espírito que há em ti. Elias não fica chateado com aquilo, falou, esse moleque está querendo ser mais do que eu, quer ser o dobro de mim. Elias não faz nada disso. Elias só diz, dura coisa você pediu, há um preço. Dura coisa você pediu. Você quer pagar esse preço? E se você me vir quando subir, vai acontecer contigo. Se não, não. Quero saber se você tem dedicação ou não. Aí Eliseu fica dedicado ao máximo. Vinha alguém para conversar com Eliseu, não me atrapalha não, eu não tiro o olho desse cara. E Elias subia, Elias descia, ele ia para um lado, Elias falava, fica aqui, eu fico não, vou contigo. Eu vou atravessar o Jordão, vou atravessar o Jordão. Algumas pessoas chegavam e falavam para ele, Eliseu, vão tirar, já sei, fica quieto aí, eu não posso tirar o olho dele. Eu vou seguindo, até a hora que o Senhor, com a sua limusine celestial, vem e pega Elias, o manto de Elias cai e Eliseu pega o seu manto e pronto, começa agora o ministério de Eliseu. Ele era servo, mas agora ele tem um ministério. Então, meu jovem, larga de ser arrogante. Meu jovem, larga de ser pedante. Meu jovem, larga de achar que você sabe mais do que os outros. Talvez você ainda não aprendeu como convém saber. Você sabe muito, mas não sabe como convém saber. Submissão, humilde, acha um homem de Deus para seguir, acha homens de Deus para estar caminhando junto, né? E vai junto. E aí, versículo 5 diz assim, no trato de uns com os outros. Então, você com os mais velhos, submissão. E no trato uns com os outros, no relacionamento jovem, no trato uns com os outros, diz Pedro, cingi-vos todos de humildade. É claro que aqui não é só para jovem, cingir todos de humildade. Pastor, líder, idosa, idoso, homem de Deus, mas principalmente tu, jovem. Cingi-vos, vista-se todos de humildade. Por quê, cara pálida? Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Pastor, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é porque eu pequei que a graça é superabundante. É porque eu pequei, mas eu me humilhei. Eu me arrependi dos meus pecados. É esse processo de humilhação. Humilhai-vos. E ele concede a graça. Arrependimento é um ato de humildade. Porque você tem que dizer, eu não sei fazer o que é certo. Eu erro, eu errei, eu não presto, eu sou pecador. Reconhecimento disso. E geralmente, se você prestar atenção, quando você vê um artista, alguém famoso, dando uma entrevista, alguém sempre faz uma perguntinha assim, de que você se arrepende? Vocês já repararam que todos respondem assim, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. Não, a arrogância é tão grande, a arrogância dessas pessoas é tão grande, que eles não conseguem ver nenhuma lambança que fez. Nenhuma. Nenhum pecado. E eu vi até uma frase de um famoso, que eu até gosto muito. Ele dizia assim, não, eu não me arrependo, porque até os meus erros, e eu errei muito, me trouxeram até aqui. Então eu não me arrependo porque me trouxeram até aqui. Uau! Sabedoria, quando você aprende, não é com seus erros, é com os erros dos outros.
Eu não preciso cometer erros para eu chegar até aqui. Basta eu observar que certas coisas sempre vão dar errado. Que eu tenho a palavra de Deus já me orientando sobre o que eu devo fazer. Eu não preciso passar na esbórnia do pecado para então descobrir que aquilo não presta. E aí, como alguns dizem, não, eu me arrependo porque me trouxeram até aqui. Poderia estar muito mais na frente, né? Poderia estar muito mais na frente se não tivesse errado, pecado. Mas a maioria fala assim, não, eu não me arrependo de nada. É uma arrogância. E pede isso aqui, ó. Pede isso aqui que está aqui, Pedro falando. Deus resiste aos soberbos. Senhor Deus, eu acho tão fantástico, eu tenho repetido tanto esse versículo, esse texto, lá aqui com vocês, lá de Mateus capítulo 7, quando Jesus fala que naquele dia, no dia que ele voltar, no dia do juízo, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós... Senhor, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Nós usamos... Uma soberba danada. E achava que porque eles usavam o nome de Jesus e funcionava, eles estavam isentos, livres para viver na iniquidade. E Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Senhor, nunca conheci. Senhor, abre a porta para a gente entrar, nós vamos para o céu. Aliás, nós pregamos sobre o céu. Não vai não. Eu nunca conheci vocês. Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, concede a sua graça. Jovens, baixa a bola. Chega diante do trono e diz, Pai, ensina-me. Olha o versículo 6, arremata o Senhor Pedro. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deixa Deus fazer. É Ele que vai fazer. É Ele que quer fazer. Quando a gente sobe sem que Ele mandou subir, quando a gente se exalta, a rasteira é grande, a queda é grande. Deus resiste, mas Ele dá graça. É como se Deus falasse para o jovem, para você que me ouve, que tem alma jovem, descansa. Faz o que é certo. Faz o que é certo. Ah, pastor, mas eu queria isso, queria aquilo outro. Ah, versículo 7 fala exatamente isso. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança, joga. Ah, pastor, eu queria uma vida assim, assado. Pastor, eu queria realizar uns projetos, uns sonhos, umas coisas. Isso, joga, lança para Ele. Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem cuidado de vós. Descansa. Senhor, com quem que eu vou casar? Senhor, como vai ser os meus filhos? Senhor, quando os meus filhos for crescerem, como será? Senhor, da onde vai vir os recursos? Senhor, como é que vai ser aquilo outro? O que que eu vou fazer? E você fica nessa ciranda de segurança, de preocupação, e você perde de vista o que Pedro orienta. Ou lança sobre ele, joga para ele toda a vossa ansiedade. Interessante, ele ouviu de Jesus falar, você vê lá nos evangelhos, né, que a gente deve jogar fora. Os pássaros, as flores, nem Salomão se vestiu. O Senhor sabe o que você precisa, meu jovem. O Senhor sabe o que precisa para você. A questão do teu sustento, do teu coração, as coisas que tem que ser mudadas na tua alma, na tua mente, no teu caráter. Ah, lança sobre ele, descansa nele, porque ele tem cuidado de vós. Em Mateus 6, que diz que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
Não é isso? Acho que é Mateus 6, eu estou aqui procurando, né? E você pode ir procurando aí também, Mateus capítulo 6, que a gente pode descansar nele. Descansar nele. É aqui no capítulo 6 de Mateus, que ele fala da ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo como que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que a veste. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Uau, uau. Não vos inquieteis. Aí o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia da manhã, jovem, não inquieteis, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Olha, Pedro agora terminando para os jovens. Lança. Aceita o convite de Jesus. Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregados. Vinde a mim quem está cansado. Jovem cansado? Não, joga lá. Agora, jovem, preste bem atenção. Não seja assim um jovem bobão, não. Seja sóbrio e vigilante. Versículo 8. O diabo, vosso adversário, preste bem atenção. Pedro, ele é categórico. Pedro está dizendo para qualquer um que é cristão, qualquer um que é crente, qualquer um jovem, qualquer um. Nós temos um inimigo declarado, adversário. Pedro dá nome, é o diabo. Ele anda ao derredor, rugindo como leão. Ele não é leão. Ele não é leão. Não, mas ele ruge como? Mas ele não é. E ele procura gente para devorar. Ele está mais para uma hiena. Né? Mas ele ruge como um leão, disfarça bem, procurando alguém para devorar. Ele faz isso. Ele quer fazer. Ele anda de redor para ver se você corre. Solta aquele esturjão dele, aquele urro dele, e você, apavorado, você foge. Você foge. Não, jovem, João disse, eu escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Agora saiba que nós temos um adversário. Saiba que a sua vida é preciosa. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jovem, presta atenção, sede sóbrios. Jovem, abre o teu olho. Você é rico, você é precioso, e querem roubar de você a tua herança, querem roubar de você a tua juventude, querem roubar de você a tua força, querem roubar de você. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ah, como é bom ter uma igreja com jovens animados. Vamos evangelizar? Vamos capinar? Vamos fazer aquilo, vamos fazer uma festa, vamos ficar até de madrugada? Vamos! Jovem, não é? Jovem termina o culto, quer ficar mais tarde, quer chegar mais cedo. Que beleza! Que beleza! Jovem tem alegria. O diabo fica doido para roubar a alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, peraí. Eu não vou bobear. Eu não vou ficar aqui bobeando, não. O diabo quer me passar rasteira. Ele quer. Porque você é precioso. Você é precioso. Deus ama você. O que eu faço, pastor? Resistir-lhe firmes na fé. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Deus está no controle de todas as coisas. Minha vida está nas mãos dele. Resiste ao diabo. Resistir firme na fé. Isto é, o diabo vem para tirar você do caminho do Senhor. O diabo vem para tirar você da alegria. O diabo vem para tirar de você a paz, a vontade de ler a palavra, de vir à casa de Deus. O diabo vem para te arrebentar. E de repente,
você tem que se levantar e se colocar dizendo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Jovens, disse Pedro, resisti firmes na fé. Só acontece comigo, pastor. Só eu que estou passando por isso, pastor. Eu encontro muitos jovens que ficam assim, tem uma certa tristeza, achando que tudo que é coisa de ruim só acontece com ele. Eu conheço certas pessoas nessa história da minha vida, de meninas que falam assim, meu cabelo. Eu conheci uma jovem que tinha 15, 16 anos, linda, que tirou a sua vida, que se matou. E eu fiquei com tanta raiva dela, porque ela se matou. Eu falei, como é que pode? Uma menina que mora num bairro excelente na cidade, uma menina que mora bem, uma menina muito bonita, inteligente, e aí ela se mata. Como é possível que uma menina dessa tire a sua própria vida? Eu fiquei com raiva, porque eu não vou no sepultamento dela, porque se eu for, eu mato ela. Eu não fui. E pior, é porque eu descobri a causa. A causa, pelo menos aquilo que os pais achavam que era. Eu não sei se é verdade isso mesmo, não. Mas eles disseram que a menina começou a entrar em depressão, em tristeza, porque ela começou a achar que os cabelos dela estavam caindo. E os cabelos estavam caindo. Então, porque os cabelos estavam caindo, ela, meu Deus, os meus cabelos estão caindo. E aí, o que vai ser? Eu vou ficar careca. Sei lá o que ela pensou. Desesperou. E o diabo jogou pesado contra aquela garota, né? Eu diria, você sem cabelo vai ser horrível, você sem cabelo, já pensou que coisa mais assim, e o que vão falar de você? Então antes de falar ela foi e se matou. Então eu conheci gente que pela vida foi sofrendo e fazendo sofrer. Pastor, só acontece comigo. Olha, pastor, isso, aquilo outro. Falaram isso de mim, pastor. Aí vai ficando aquela certa tristeza, achando que são os únicos a sofrer. Eu sou feio, eu sou pobre, eu é que machuquei a perna. Eu tenho aqui uma espinha aqui saindo aqui, ó. Essa espinha, só eu tenho espinha. Não, querido, não. Não, jovem. Para com isso. Olha o que diz aí o versículo lá, 9. Resistir firme na fé. Certos. Fique certo. Você não é o único não, cara. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Está um monte de jovens sofrendo também, passando os mesmos perrengues, as mesmas lutas, enfrentando as mesmas acusações, as mesmas barreiras, as mesmas tentações, e eles estão firmes. E eles estão dizendo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Reafirma isso. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Então Deus está controlando a minha vida, Deus está controlando a situação da minha vida. Jovem, mantenha firmeza. Jovem, não entre na esparrela. Não fique de bobão achando que o diabo não quer te destruir. Quer te destruir. Saiba disso. Saiba disso. Que isso, pastor? O diabo... filhinho, você é crente. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Ponto. Eu já sei que vou ter perseguição. Quando vier as perseguições, eu estou preparado. Se você estiver preparado, não tropeça, não cai. Você se humilha diante da poderosa mão de Deus. Você entra debaixo da mão de Deus e diz, Senhor, eu sou teu, eu amo o Senhor e eu vou ficar junto, ligadinho. Pode cair 1000 do lado, 10.000 do outro, mas eu vou estar aqui firmado na tua verdade por causa do teu muito amor. E aí você entra debaixo da poderosa mão de Deus e você resiste ao diabo. Você diz, diabo, você não vai me afastar de Jesus. Você não vai me afastar da sua palavra, da sua verdade. Pode sair fora daqui. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Resistir, ele foge. Aleluia. Ora, versículo 10, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, preste atenção, jovem, à sua eterna glória. Vamos ler devagar, olha, o Deus de toda graça. A graça dele é abundante e vem quando nós somos humildes.
quando nós estamos submissos à nossa liderança, quando nós queremos caminhar junto, nós queremos seguir a mesma caminhada, nós temos um propósito, nós temos uma missão. Quando nós entendemos que o Senhor quer construir em nós e tem algo para realizar na nossa vida, eu me humilho diante do Senhor, a graça de Deus é derramada, a graça de Deus, o Deus de toda a graça, para quem? Para aqueles que se humilham diante do Senhor, que se arrepende, que chora, que reconhece que ainda não sabe tudo que precisa saber e quando souber, ainda não sabe como convém saber. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou. Chamou para quê, pastor? Para a sua glória eterna, para a sua eterna glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A eterna glória de Deus. Nós vamos para lá. Nós vamos para lá. Paulo chega a dizer, filhinhos, pensai não nas coisas que são aqui da terra, porque morreste. Pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está, onde nós já estamos lá, sentados à destra também, sentados com Ele. Pensai nas coisas lá do alto, porque nós morremos aqui. E nós somos dele, é para lá que vamos. Nós somos peregrinos aqui, é para lá que nós vamos. E vamos para ele. Ele nos chamou para a sua eterna glória. Preste bem atenção, vírgula. Depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Interessante. O processo de sofrimento. Você tem que estudar para caramba para passar na faculdade. Você tem que fazer o Enem agora, então você tem que estudar, e aí você vai fazer o Enem. Pastor, estou cansado de ler, estou cansado de estudar. É um sofrimento, é verdade. Sofrimento para você, para os seus pais, é dinheiro que gasta, é ônibus, você estuda, e quanto mais você estuda, melhor. Então, sofre um pouco. Na vida cristã, sofre um pouco. No aprendizado, você sofre. No aprendizado, você tem que repetir. No aprendizado você ainda não sabe. É disso que Pedro está falando. Ter sofrido por um pouco. Pastor, eu sou de Jesus e estou passando um fogo estranho. Veja, ele já falou sobre isso no versículo 12 do capítulo 5. Amados, aí entra todo mundo, entra jovem, entra pastor, entra todo mundo. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Às vezes vem isso mesmo, a ação do diabo que anda ao redor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. E você, puxa, pastor, estou sofrendo. E Pedro diz, querido, que bom que você está sofrendo. Que bom, sim. Porque sobre vós repousa o Espírito da graça de Deus, é marca de Deus na sua vida. Em vez de você ficar, magoei porque eu estou sofrendo, você muda o disco e você bota lá, Senhor, nós fomos achados dignos de sofrer por amor de Jesus. Uau! A gente gosta da história de Jó, mas Jó, quando perdeu tudo, Jó disse, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher vem encher a paciência dele e diz, amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou assim, que é isso, mulher? Temos recebido o bem, não vamos receber o mal? No sair, não voltarei, está tudo certo, tudo com Deus. Deus dá, Deus tira, é dele, toda a graça é dele. E aí, sofrer por um pouco, depois de sofrer por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar. Jovem, você vai ser firme. Tem jovens que são igual o junco, balançando para um lado e para o outro. Tem jovens que uma hora está um pé na igreja, um pé no mundo, é crente Raimundo. Tem jovens que fica titubeando entre dois pensamentos. Mas, cara, jovem, é para você ser firme. Firme nas promessas do Senhor, firme na verdade. Depois de sofrer um pouco, ele mesmo vai te firmar, vai te dar sabedoria, vai te dar graça, vai te dar força, vai te fortificar e fundamentar. Fundamental vai fazer você estar num alicerce, né? Sua vida não vai ser construída em cima de areia, você vai ser construído na rocha, que é Jesus Cristo. Então, jovem, ser valente. Jovem, fica firme. Jovem, humilhe-se diante do Senhor. Jovem, queira esperar o teu momento diante do Senhor. Jovem,
sacoda a poeira, levanta, dá a volta por cima, vai, porque Deus é contigo, Deus é contigo. Sofrimento igual a você não é o mais enjeitado, não, Deus está trabalhando na sua vida, assim como está trabalhando em muitos outros irmãos espalhados na face da terra. Então fica firme. E mesmo que você sofra e passe por momentos de fogo ardente na sua existência, pastor, estou passando um momento difícil, fica firme, porque Ele, o Senhor, Ele mesmo, há de aperfeiçoar, vai melhorar você, vai preparar você, vai firmar você, vai fortificar você, vai fundamentar você, vai dar base. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém, jovem. Amém, irmã. Amém, irmão. Amém. Fica firme. Fica firme. De repente você não é um jovem de idade, mas você é um jovem na fé. Você é um jovem valente. Fica firme. Fica ali. Pega as pegadas de Pedro aqui. Fica firme. Espera no Senhor, tem bom ânimo. Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de cada um de nós. Então resista, entra na batalha. Não fica crente de bobeira. Que isso, pastor? O diabo quer fazer isso comigo? Ô, querido, essa é a coisa mais básica. Você entregou sua vida para Jesus, o diabo vai fazer de tudo para te afastar de Jesus. Claro que vai. Claro que vai. O diabo não consegue nada com Jesus. Não há nada do diabo em Jesus. Jesus disse isso. Não tem nada das trevas nele. Aliás, ele veio para destruir as obras de Satanás. Não há nada. E melhor, o diabo não pode nada com Jesus. Não pode nada com Deus Pai, nem com o seu Espírito, nem com seu Filho. Não pode. Então ele não pode, o que ele vai fazer e com quem ele está lutando? Ele está lutando com a imagem de Deus. Ele está olhando e lutando contra aqueles que carregam as marcas de Jesus. Você tem as marcas de Jesus, você quer obedecer a sua palavra, então ele está lutando. Ele está lutando. E nós também estamos lutando. E é maior aquele que está em nós, em vós, do que está no mundo. Então fica firme, tem de bom ânimo, se humilhe diante do Senhor, reconheça-o em todas as suas caminhos, em todas as suas veredas, e Ele vai te exaltar em tempo oportuno. Aquieta-te. Oremos. Pai Santo, acalma o coração dos teus jovens, acalma o nosso coração. Porque ainda há muito que o Senhor quer realizar em cada um de nós. Firma os nossos passos na rocha que é Cristo Jesus. Fortifica-nos, Senhor. Os jovens correm, cansam, diz a tua palavra, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, com asas de águia voarão. Então, Senhor, nós pedimos nesta noite que o Senhor nos dê asas de águia. Estenda a sua mão sobre o teu povo e dá-nos, Senhor, que os nossos joelhos não sejam vacilantes, nem as nossas mãos sejam frouxas, mas que nós venhamos a fazer a tua palavra enquanto é dia e vivamos para o louvor da tua glória. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, faz o que nós não podemos fazer. Opera, Senhor, por graça e misericórdia. É o que nós pedimos agora, nesse instante. Pedimos a bênção sobre as famílias, as pessoas que estão nos ouvindo e pedimos que o Senhor levante uma geração de jovens, homens e mulheres que querem viver para a glória do teu santo nome. Como Pedro diz, como o Senhor Jesus diz. Assim nós te arrogamos nesta noite, nesse momento, no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, é nosso Deus. E nós estamos nas suas mãos. Pedrão,
é uma beleza. Deus te abençoe. Deus te faça ser assim, como Pedro. Amém? Ore por nós, ore pela missão, ore pela nossa vida. Ore. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira. E feliz aniversário, Maura. Você acabou aí, dá um feliz aniversário. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Jovem, um abraço.